Cenicienta contrata namorado falso e, ao chegarem em casa, revelações surpreendentes mudam tudo. Desde pequena, Cenicienta sempre foi tratada como uma sombra em sua própria casa. O peso das obrigações batia forte em seu peito, dia após dia, enquanto sua madrasta e irmãs a ignoravam, preferindo apenas os luxos que a vida lhes oferecia. Ela era a empregada, a cozinheira, a faxineira e, acima de tudo, a invisível. Mas naquela noite, tudo mudaria. O baile de gala estava agendado. Isso significava uma oportunidade, a chance de escapar, mesmo que temporariamente, da indiferença que a cercava. Com um coração palpitante, Cenicienta decidiu que precisava de um namorado falso. Seguindo anúncios de um tal agente de relacionamentos, ela encontrou Lucas, um jovem de sorriso charmoso e atitude descontraída, que prometia atuar como o príncipe encantado que ela tanto sonhava. Com um toque de mágica e uma conta bancária praticamente vazia, a noite começou. Os dois chegaram ao baile com olhares curiosos e murmurinhos ao seu redor. Cenicienta, ao usar um elegante vestido emprestado, recebeu pela primeira vez uma pitada de atenção, e a sensação era aditiva. Mas ao voltarem para casa, algo estava diferente. O clima no carro estava tenso. Lucas, que até então fora brincalhão, agora parecia distante. Ele olhava pela janela como se estivesse buscando respostas em uma paisagem que não conhecia. De repente, um barulho estranho, como um clique, ecoou ao redor deles. Era o carro trancando as portas automaticamente, como se o veículo tivesse vontade própria. Cenicienta congelou. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Quando chegaram à casa, Cenicienta percebeu que um objeto brilhava no chão da garagem. Uma pulseira de ouro que ela reconhecia imediatamente. A pulseira de sua mãe, desaparecida há anos. Naquele momento, Lucas virou-se para ela e suas feições mudaram. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando um olhar intenso e sério. Eu preciso te contar uma coisa. Ele começou, mas a voz dele estava embargada, parecendo carregada de medo e urgência. Cenicienta, eu não sou quem você pensa. A sua família, eles estão em perigo. Aquelas palavras pisaram no coração dela, gerando um nó na garganta. Era impossível que ele soubesse sobre isso. O que ele tinha a ver com sua família? Por que a pulseira? Estava ali? A noite de sonhos se transformou em um pesadelo real. As suas esperanças se desmoronaram, enquanto ela tentava entender as ligações. Qual era a verdade? A atmosfera estava pesada, e as respostas pairavam como sombras, desafiando a se aprofundar em um mistério que a rodeava. Lucas havia se tornado uma peça essencial de um quebra-cabeça que prometia revelar segredos astutos e traições ocultas. Cenicienta sentiu o mundo ao seu redor girar. Era um jogo de enganos. E à medida que revelações surgiam, também surgiam sentimentos inesperados que desafiavam tudo o que ela conhecia. Agora, com o coração aos pedaços e perguntas sem resposta, Cenicienta se via no centro de um plano maior que ameaçava não apenas seu futuro, mas a segurança de sua própria família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cenicienta ficou paralisada. As palavras de Lucas martelavam em sua cabeça como um tambor ensurdecedor. A sua família, eles estão em perigo. Como ele poderia saber disso? O frio na barriga cresceu.
enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. Você precisa me explicar, Lucas, gritou, quase sem voz. Ele hesitou, o olhar perdido entre a preocupação e a dor. O carro parado na garagem parecia se tornar uma armadilha, a pressão crescendo entre os dois. Cenicienta, eu não tenho tempo para muitas explicações, mas você precisa ouvir. Esses anos que você passou sozinha, eles são mais perigosos do que você imagina. Ele a encarou intensamente. Sua madrasta e irmãs não são quem você pensa. Elas estão envolvidas em algo muito sombrio. A confusão misturou-se com a adrenalina. Sombrio? O que você quer dizer com isso? O que a pulseira da minha mãe tem a ver com tudo isso? As perguntas saíam desordenadas, seu coração batendo no ritmo frenético da incerteza. Lucas respirou fundo, como se estivesse se preparando para se despir de um peso imenso. A pulseira está aqui, porque eu sou parte de uma coisa que você não pode compreender. Sua mãe, ela sabia disso. Ela tentou proteger você. A voz de Lucas estava carregada de emoção, a urgência subindo a cada palavra. Cenicienta sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Sua mãe, morta há anos, havia se envolvido em algo perigoso. E Lucas, que era apenas um namorado falso, estava no centro da tempestade. Me conte tudo. O que aconteceu com minha mãe? Antes que pudesse responder, um barulho agudo cortou o ar. O celular de Lucas vibrou insistentemente no painel do carro. Ele olhou para o visor e seu rosto empalideceu. Era uma mensagem. Venha imediatamente. Estão aqui. O pânico estampado em seu rosto pincelou uma nova realidade. Cenicienta, nós precisamos sair agora. Não há tempo. A adrenalina tomou conta. Ele tentou abrir a porta do carro, mas, para sua surpresa, não se abriu. O que está acontecendo? Ela segurou o volante, nervosa e assustada. Foi nesse momento que Lucas se virou, encarando-a com uma intensidade que a fez sentir algo diferente. Um tipo de conexão intensa, mas envolta em mistério. Eu tenho que ser honesto com você. Não sou apenas um namorado falso. Eu fui enviado para te proteger. Sua vida está em risco, porque a verdade sobre sua família pode ser devastadora. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. Ele não era apenas um ator. Era isso que ele realmente queria dizer? Foi quando uma sombra se projetou pela janela, e um carro preto parou abruptamente atrás deles. Um homem de terno escuro, com um olhar gélido, saiu do veículo. Cenicienta sentiu o sangue correr para o rosto enquanto o homem se aproximava. Lucas! A voz dela estava em um sussurro aflito. Quem é ele? Lucas estava pálido, quase em pânico. É a pessoa que procura você, e eles vão descobrir a verdade se nós não formos rápidos. Cerrou os lábios, um conflito se formando dentro dele. Antes que pudessem se mover, o homem bateu na janela do carro. Cenicienta sentia a ameaça vibrando no ar. Com isso, os sentimentos de proteção e confusão dentro de Lucas se solidificaram em algo mais sombrio. Era uma reviravolta que ela nunca poderia imaginar. Você não deveria ter voltado. O homem gritou, e Cenicienta sentiu um frio glacial na espinha. A tensão subiu como um pesadelo se concretizando. O passado estava prestes a engoli-los. Lucas virou-se para ela mais uma vez. Cenicienta, confie em mim. Precisamos de um plano. Mas como ela poderia confiar em alguém que a infância apenas conhecia como um estranho? Os ecos da verdade estavam mais próximos do que nunca, e a pulsação do medo fazia a garganta dela apertar. No final, o que ela realmente sabia sobre sua vida e sobre o homem ao seu lado? O que esperava na escuridão? Lucas pressionou a mão contra o vidro, a tensão vibrando no ar como um fio prestes a se romper. O homem do terno escuro continuava parado atrás deles, seu olhar gélido atravessando o vidro como uma lâmina. Cenicienta! Precisamos ir. Agora. A urgência na voz de Lucas parecia quase palpável. Mas tudo se despedaçou quando o homem bateu novamente na janela com força, fazendo Cenicienta pular. Ela olhou para Lucas, a confusão escrita no rosto. Quem é ele? O que está acontecendo? Antes que Lucas pudesse responder,
O homem gritou: Eu sei onde você está, Cenicienta. Você não pode fugir do que é seu. Ele se inclinou, quase colando o rosto na janela, e o botão de abertura da porta simplesmente não funcionava. Lucas, o que isso significa? O desespero agora tomava conta dela. O olhar de Lucas se deteve em um pânico misturado à determinação. Não posso explicar agora. Apenas confie em mim. Aquelas palavras não traziam consolo. O medo era um eco constante, enquanto a questão de quem era aquele homem ficava sem resposta. Mas antes que pudessem pensar em um plano, um tiro ecoou pelo ar, insuportável e certeiro. O vidro da janela tremulou, e o tempo pareceu parar. Cenicienta arregalou os olhos, em choque. O disparo não era direcionado a eles. O homem caíra para trás, e na fração de um segundo, a realidade tornou-se um caos. Lucas, ela gritou, mas sua voz mal conseguiu atravessar a confusão. Foi quando a porta do carro finalmente se destrancou e uma figura familiar apareceu. A madrasta de Cenicienta, que ela pensara estar em casa, se aproximou com uma arma firme na mão. Cenicienta, entra agora. O desespero no olhar dela lançava uma nova dúvida sobre todo o cenário. Você não sabe o que ele é. O rosto de Lucas se contorceu em choque. O que você está fazendo? Ele olhou de Cenicienta para a mulher que sempre a tratou como uma estranha. A conversa estava mudando de terreno, revelando um lado que Cenicienta nunca imaginou. Ela não pode ser de confiança. Você não entende, Lucas. Ele é um agente de uma coisa que não conseguimos controlar. A madrasta gritava enquanto as palavras saíam como um turbilhão. Cenicienta, temos que ir. Agora. O coração dela estava em conflito. Olhar para Lucas e ver a dor de uma verdade que ela não compreendia. Ele se afastou, uma nova determinação em seus olhos. Cenicienta, não a siga. Ela mentiu a vida toda. Sua mãe estava certa e eu estou aqui para te proteger. A adrenalina aumentava. As emoções se entrelaçavam em um nó apertado. O que isso significa? O que você está dizendo? O pano da verdade parecia desdobrar-se rapidamente, mas nada faz sentido. E então, uma das irmãs de Cenicienta apareceu, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ela estava certa. Você não pode confiar em ninguém. As revelações continuavam a se desenrolar com um peso inimaginável, como um pesadelo que nunca poderia terminar. O homem do terno estava de pé novamente, uma expressão de fúria começando a se formar em seu rosto enquanto a situação se tornava ainda mais tensa. Ele rosnou. A hora da verdade chegou, e você não pode se esconder mais, Cenicienta. Uma imagem atravessou sua mente. A pulseira de sua mãe, a ligação da família, o passado fugindo como um ladrão de sombras. Mas antes que pudesse processar, uma nova explosão de sons reverberou. Gritos, tiros, caos. Lucas, sai daqui! Ela gritou, capturando o olhar dele por um instante agonizante. O que era verdade? O que era mentira? O que aconteceria com eles agora? E então, diante de uma nova onda de confusão e desespero, tudo escureceu. O carro em que estavam foi atingido, e Cenicienta sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma nova realidade começava a se formar. E ela não sabia como sobreviver. O que havia dentro de toda aquela bagunça? As respostas ainda estavam em algum lugar, escondidas nas sombras que agora ameaçavam engolir tudo. Uma brisa carregou a promessa de mais revelações, mais segredos, e no final, apenas uma pergunta persistente ecoava. Quem realmente era Cenicienta? O mundo girou em um turbilhão de caos, e as últimas palavras de Lucas ecoavam na mente de Cenicienta. Você não pode se esconder mais. O homem com o olhar frio estava prestes a arrebatar tudo o que ela conhecia. Um tiro. O vidro estilhaçou. Então todos pararam. O ar denso estava carregado de pressentimentos. E o que viria a seguir seria algo que ela nunca poderia imaginar. Cenicienta olhou para a mãe, com a arma em mãos. Uma figura que sempre fora uma fonte de dor e opressão em sua vida. Mãe, você? A incredulidade transparecia em sua voz.
O rosto da madrasta se contorceu em uma mistura de raiva e desespero, mas tudo o que ela poderia fazer era estender a mão, como se ainda quisesse salvar a filha da verdade. Nós precisamos ir, gritou ela, enquanto o homem atrás deles se reerguia, encarando-a como um alvo. Lucas virou-se, a determinação em seu olhar quase palpável. Cenicienta, não escute. Ela está mentindo. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Mentindo? Você mentiu sobre ser meu namorado? A raiva nas palavras dela se misturava com a dor, enquanto ela lutava contra a confusão que abraçava seu coração. O homem estava se aproximando, e ela podia ouvir o pânico na voz da madrasta. Cenicienta, isso não é quem somos, precisamos ir. Mas o instinto de Cenicienta estava gritando. A adrenalina a impulsionou, fazendo-a encarar aquela mulher que sempre fora mais um monstro do que uma mãe. O que está acontecendo? O que você fez? Então, algo inacreditável aconteceu. Um brilho intenso na pulseira de ouro que estava no chão chamou sua atenção. Num relance, um grito de reconhecimento atravessou sua mente. Essa pulseira era a mesma pulseira que sua mãe sempre usou antes de desaparecer, mas agora revelava algo mais sombrio. A verdade, tão próxima, parecia prestes a desmoronar em sua frente. Cenicienta, você precisa entender. Sua família, nós somos parte de uma organização secreta. A voz da madrasta, agora mais calma, parecia carregada de um peso invisível. Sua mãe estava envolvida em algo que poderia destruí-la, e por isso ela fez um pacto. Cenicienta congelou. As palavras ressoavam no silêncio como uma bomba prestes a explodir. Em um segundo, a imagem de sua mãe sempre protetora foi dissipada por um novo entendimento. O homem, com um olhar gélido, deu um passo à frente. A escolha é sua, Cenicienta. Você faz parte deste mundo. Não pode escapar dele. Lucas imediatamente a puxou para trás. Não. Você não tem que fazer nada que eles queiram. Eu sei o que ela fez. Sua voz estava ardente, mas a confusão crescia. Quem estava sendo genuíno? Nesse instante, um novo grito veio da rua. A irmã de Cenicienta, que acabara de chegar, disparou no auxílio à madrasta, chocando-se com a situação. Você não pode. Não podemos deixar ela saber a verdade. A súplica estava em seu tom, mas naquele instante, uma balança havia mudado. Verdade? A confusão repleta de medo estava de volta. Qual verdade? O que você quer dizer com pacto? Cada palavra era uma faca afiada. Ela sentia o chão desmoronar sob seus pés. Alguma coisa deu errado, e a realidade ficou ainda mais turva. O homem do terno escuro agora sorriu de forma gélida. A revelação dele pode salvá-la, ou condená-la. E enquanto as peças começavam a se encaixar, uma sensação de que nada seria o mesmo se apoderou de Cenicienta. De repente, uma explosão ecoou na distância. O chão tremeu e tudo ao redor parecia desmoronar. Cenicienta olhou para Lucas. Seus olhares se cruzaram. Era um chamado, uma conexão que transcendeu a razão. A realidade estava colapsando, e nesse olhar, Cenicienta percebeu que todos estavam enredados em um jogo muito mais complexo do que ela poderia imaginar. Cenicienta, escolha agora, Lucas exclamou. E aquele momento se tornou um divisor de águas. O que havia acontecido? Ela estava prestes a descobrir. Mas as consequências poderiam ser devastadoras. E assim, a noite que começou, como uma tentativa de fuga da solidão, agora se transformava em um labirinto de segredos e mentiras. Tudo estava prestes a mudar e as verdadeiras intenções de cada um estavam prestes a revelar uma nova e aterradora realidade. Com o coração acelerado e os olhos arregalados, Cenicienta percebeu que o maior desafio ainda estava por vir. O caos estava apenas começando. Cenicienta olhou fixamente para a madrasta, seu coração disparado. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto o homem de terno escuro se aproximava, como se estivesse à caça. Escolha agora,
Lucas insistiu, sua voz cheia de urgência. Mas, o que ela poderia escolher? A confusão estava consumindo sua mente. O homem atrás deles, mais próximo agora, tinha um olhar que prometia problemas. Ela sentiu o suor escorrendo pela testa. A tensão era palpável. Cenicienta, não escute. Eles estão mentindo. Lucas a puxou mais para perto, mas o pânico em seu olhar refletia a própria incerteza dela. E foi nesse momento que tudo mudou. Um barulho intenso cortou o ar e um grupo de homens apareceu do nada, saindo de um carro preto estacionado de maneira brusca. O coração de Cenicienta parou. Eles eram muitos, armados, com feições feitas de pedra. O homem do terno escuro sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eles vieram por você. Cenicienta estava paralisada, um nó em sua garganta. A madrasta, com a arma ainda em mãos, colocou-se entre ela e os novos intrusos. Cenicienta, entre no carro, agora. A voz tremia com um tom de desespero. Mas os homens estavam se aproximando, suas intenções maléficas misturadas ao cheiro de fumaça e diesel. Lucas girou, tentando protegê-la. Não, você não. Pode ir com ela. E antes que pudesse pensar, uma mão pesada agarrou seu braço, puxando-o para longe. Solte-me! Lucas gritou. A tensão explodiu quando um dos homens levantou sua arma. O grito de Cenicienta ecoou pela garagem, um som que congelou o tempo. Mas em um movimento rápido, a madrasta disparou. O tiro ecoou como um trovão, e tudo ao redor parecia parar por um instante. E foi nesse instante que a verdade começou a se desenrolar, em vez de atingir os novos homens. A bala acertou a pulseira de ouro que agora brilhava intensamente no chão. A pulseira se partiu em 1000 pedaços, lançando uma onda de luz que iluminou a garagem como uma explosão. Todos pararam, ofuscados pela luz intensa. Não, não pode ser. Lucas respirou fundo, sua expressão transformada em horror. O que você fez? E as últimas palavras da madrasta vazaram como um grito. Não era para ter isso aqui, a pulseira, era a chave. Cenicienta ficou sem palavras. A cena parecia um filme de terror, como se o chão estivesse se desmanchando sob seus pés. E o que quer que tivesse se desencadeado naquela garagem começou a circular em uma onda de energia, um poder intenso que a fazia sentir como se pudesse ser sugada para um abismo. E então, entre a confusão, uma ruga se formou na testa do homem do terno escuro. Ele estava se reerguendo, o olhar perdido em seu próprio mundo. E uma verdade mais sombria transpareceu em seus olhos. Você não pode destruir o que já está selado, Cenicienta. Sabe-se lá porquê? Aquele momento transformador atingiu como um relâmpago. Cenicienta visualizou o rosto da mãe, uma imagem que a assombrava, e tudo fez sentido de uma vez. O pacto, as mentiras, a razão pela qual a pulseira era tão importante. Não era só um símbolo, era a conexão com o passado que ela sempre desejou desvendar. Em meio àquilo, a pressão aumentou. Ela não estava apenas lutando por sua vida, mas pela verdade de sua família. E antes que pudesse fazer uma escolha consciente, algo a puxou em direção à escuridão que se formava ao seu redor. Lucas se virou para ela, os olhos cheios de desespero. Você precisa parar. Não se aproxime. Sua voz estava cortante, mas Cenicienta não conseguia se afastar. Algo dentro dela a chamava, uma força invisível que prometia revelar segredos que a despreparariam para tudo. Cenicienta! A madrasta gritou, mas sua voz se perdia em meio ao caos. A luz da pulseira agora se extinguia, deixando um vazio e uma eterna incerteza. Justo quando tudo parecia desmoronar, um eco familiar carcomia a atenção. Uma sombra gigantesca surgia em meio ao caos, antes que tudo se tornasse um borrão. Então, um estrondo final. O chão tremeu, o tempo se desfez, e no meio da confusão, Cenicienta se viu caindo em um abismo de incertezas. A verdade sobre seu passado estava mais próxima do que nunca. Mas o que ela realmente entenderia ao abrir essa porta? Em meio ao caos,
Uma pergunta ressoava. Quem era a verdadeira Cenicienta? A noite ainda guardava segredos obscuros, e, enquanto tudo desmoronava, a única certeza era que nada mais seria como antes. Cenicienta olhou fixamente para a madrasta, seu coração disparado. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto o homem de terno escuro se aproximava, como se estivesse à caça. Escolha agora, Lucas insistiu, sua voz cheia de urgência. Mas o que ela poderia escolher? A confusão estava consumindo sua mente. O homem atrás deles, mais próximo agora, tinha um olhar que prometia problemas. Ela sentiu o suor escorrendo pela testa. A tensão era palpável. Cenicienta, não escute, eles estão mentindo. Lucas a puxou mais para perto, mas o pânico em seu olhar refletia a própria incerteza dela. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo cortou o ar e um grupo de homens apareceu do nada, saindo de um carro preto estacionado de maneira brusca. O coração de Cenicienta parou. Eles eram muitos, armados, com feições feitas de pedra. O homem do terno escuro sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eles vieram por você. Cenicienta estava paralisada, um nó em sua garganta. A madrasta, com a arma ainda em mãos, colocou-se entre ela e os novos intrusos. Cenicienta. Entre no carro, agora! A voz tremia com um tom de desespero. Mas os homens estavam se aproximando, suas intenções maléficas misturadas ao cheiro de fumaça e diesel. Lucas girou, tentando protegê-la. Não, você não pode ir com ela. E antes que pudesse pensar, uma mão pesada agarrou seu braço, puxando-o para longe. Solte-me! Lucas gritou. A tensão explodiu quando um dos homens levantou sua arma. O grito de Cenicienta ecoou pela garagem, um som que congelou o tempo. Mas, em um movimento rápido, a madrasta disparou. O tiro ecoou como um trovão, e tudo ao redor parecia parar por um instante. E foi nesse instante que a verdade começou a se desenrolar. Em vez de atingir os novos homens, a bala acertou a pulseira de ouro que agora brilhava intensamente no chão. A pulseira se partiu em 1000 pedaços, lançando uma onda de luz que iluminou a garagem como uma explosão. Todos pararam, ofuscados pela luz intensa. Não, não pode ser. Lucas respirou fundo, sua expressão transformada em horror. O que você fez? E as últimas palavras da madrasta vazaram como um grito. Não era para ter isso aqui. A pulseira era a chave. Cenicienta ficou sem palavras. A cena parecia um filme de terror, como se o chão estivesse se desmanchando sob seus pés. E o que quer que tivesse se desencadeado naquela garagem começou a circular em uma onda de energia, um poder intenso que a fazia sentir como se pudesse ser sugada para um abismo. E então, entre a confusão, uma ruga se formou na testa do homem do terno escuro. Ele estava se reerguendo, o olhar perdido em seu próprio mundo, e uma verdade mais sombria transpareceu em seus olhos. Você não pode destruir o que já está selado, Cenicienta. Sabe-se lá por quê. Aquele momento o transformador atingiu como um relâmpago. Cenicienta visualizou o rosto da mãe, uma imagem que a assombrava. E tudo fez sentido de uma vez. O pacto, as mentiras, a razão pela qual a pulseira era tão importante. Não era só um símbolo, era a conexão com o passado que ela sempre desejou desvendar. E no meio daquela revelação, gritos ecoaram. Uma das irmãs de Cenicienta, que havia se juntado à confusão, caiu para trás, ensanguentada. O tiro da madrasta não havia acertado a pulsante energia, mas sim alguém do lado dela. Ela foi baleada. O choque atravessou o ar. Cenicienta sentiu seu mundo desabar. Por que você fez isso? Lucas gritou. A dor em seus olhos era inconfundível. Ela era uma criança. O que você pensou que iria conseguir fazendo isso? Mas a madrasta, com um olhar perturbador, respondeu. Ela era a única que sabia da verdade, e agora pode ser que tenhamos perdido tudo.
A confusão tomou conta. O medo pulava entre eles como uma bola de fogo. Cenicienta. Lucas estava a seu lado, mas o pânico em sua voz não parecia ir embora. E o homem de terno escuro, rindo de uma maneira gélida, interrompeu. Vocês acham que é só isso? A verdade é muito mais profunda. Vocês não percebem que tudo isso faz parte de um plano maior? Uma sombra de realismo deslizou entre as palavras dele. Cenicienta sentiu como se tudo estivesse desmoronando. Um quebra-cabeça desfeito. E então, com a luz da cera dissipando-se lentamente, a irmã de Cenicienta exclamou, com lágrimas nos olhos. Cenicienta, você não sabe, mas a nossa mãe não estava morta. Ela fez um pacto com eles. Nós somos a chave. Aquelas palavras cortaram como uma faca. O quê? Aquelas palavras reverberaram na mente de Cenicienta como um eco. O que quer que estivesse guardado não era um simples segredo. A realidade que toda a sua vida construiu estava prestes a se desintegrar diante dela. E com a nova informação pairando no ar, um frio percorreu seu corpo. Lucas a puxou mais para perto. Cenicienta, isto não pode acabar assim. Precisamos descobrir a verdade. Mas o homem de terno escuro se aproximou mais, um sorriso que não chegava aos olhos, passando a sensação de que ele tinha controle sobre tudo. A verdade já está aqui, apenas no centro de seu coração. Pergunte-se quem você realmente é. E enquanto o caos reinava, Cenicienta se viu dividida entre seguir o que sempre acreditou ou explorar a nova e aterradora possibilidade. O chão sob seus pés não era mais firme. A realidade, um reflexo quebrado do que um dia conhecera, estava prestes a revelá-la. E naquela fração de instante, enquanto a luz da pulseira diminuía, ela hesitou, seu coração batendo como um tambor em sua cabeça. Quem realmente era Cenicienta? As respostas estavam mais perto do que nunca, mas a verdade poderia ser devastadora. E a pergunta final pairava no ar, reverberando em cada canto da garagem. Você está pronta para enfrentar quem você realmente é? Cenicienta estava paralisada, o coração batendo com força. A adrenalina pulsava em suas veias. O que você quer dizer com pacto? A voz dela tremia. Ao seu redor, o ar estava pesado de tensão. Lucas a olhava com um desespero que a fazia sentir um nó na garganta. A irmã dela, ensanguentada, tentou se levantar. Cenicienta, escute. A nossa mãe não morreu como você pensa. Ela fez um pacto. As palavras giraram em sua mente. Um pacto? O mundo parecia girar mais rápido. O homem de terno escuro se aproximava, um sorriso cruel nos lábios. A realidade que ela conhecia estava desmoronando, revelando fissuras e sombras. Sim, um pacto. Com eles, sua irmã gritou, apontando para o homem. Nós somos parte disso, sempre. Fomos. Cenicienta sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Como você? Como sabe disso? A confusão a dominava. Lucas estava a seu lado, mas a proteção que ele representava agora parecia frágil. Porque ela me contou. Sua mãe me procurou há anos, antes de sumir. Ela tentou me proteger. A irmã estava em pânico, a dor transparecendo em cada palavra. E agora eles querem você também. Um tiro ecoou na garagem, interrompendo o caos. Cenicienta virou a cabeça a tempo de ver o homem de terno sendo atingido. O silêncio se instalou por um segundo, surpreendendo a todos. O homem caiu, sua expressão de choque trazendo uma nova aura ao momento. Lucas olhou para Cenicienta, a esperança fogosa em seus olhos. Agora é a nossa chance, ele disse, puxando-a. Mas o que parecia uma fuga começou a se tornar mais complicado. Mais homens surgiram, e o pânico se instalou novamente. Eles eram muitos. Corra! Lucas gritou. Cenicienta não se movia, as palavras da irmã ecoando em sua mente. O que você quis dizer com pacto? O que aconteceu com a nossa mãe? Mas antes que pudesse receber uma resposta, outro tiro disparou, desta vez atingindo a madrasta. Ela caiu em câmera lenta, o olhar de raiva e desespero, agora numa expressão de dor.
Cenicienta, a madrasta gritou com um fio de voz. Você precisa entender, eu fiz isso. Eu sempre fiz isso por você. O desespero misturado com a dor no rosto dela foi um choque. A mulher que sempre foi a vilã da sua história agora parecia uma mãe desesperada. Por mim? Cenicienta se perguntou, a confusão se transformando em revolta. Você mentiu a vida toda. Uma sombra de dor cruzou o rosto da madrasta, mas ela não teve tempo para responder. Um dos homens restantes avançou e Cenicienta sentiu a pressão aumentar. Foi nesse momento que sua irmã empurrou um dos homens que vinham em direção a elas. O empurrão fez com que ele perdesse o equilíbrio e caía sobre a pulseira de ouro ainda quebrada. Uma onda de luz começou a brilhar de novo, mais intensa. Cenicienta, segure! Gritou sua irmã enquanto a luz envolvia todo o ambiente. O homem de terno escuro, apesar de ferido, se levantava. Vocês não podem escapar. A verdade é sua única prisão. A atmosfera se tornava eletricamente pesada, e Cenicienta sentiu o chamado da pulseira, uma conexão visceral. Era como se aquele objeto fosse parte dela. Lucas segurou sua mão e, com um impulso surdo, puxou-a em direção à luz. Vamos! Mas a voz de sua irmã fez eles hesitarem. Cenicienta, não siga ele. A verdade sobre você não está com ele. Cenicienta olhou de um para o outro, as emoções em tumulto, quando tudo ao redor explodiu em um clarão ofuscante, levando-os para um novo caminho desconhecido. O impacto foi brutal e um grito ecoou. Era a voz de sua irmã. A verdade precisa vir à tona. E naquele instante de dor e desespero, Cenicienta percebeu. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. As cortinas da vida trincaram, revelando um mundo mais sombrio do que ela jamais poderia imaginar. Preenchido de verdades e mentiras que agora estavam entrelaçadas de maneira indissolúvel. O que havia se passado? O que aconteceria em seguida? Sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E a única certeza era que a escuridão o seguia de perto. Cenicienta estava paralisada, o coração batendo com força. A adrenalina pulsava em suas veias. O que você quer dizer com pacto? A voz dela tremia. Ao seu redor, o ar estava pesado de tensão. Lucas a olhava com um desespero que a fazia sentir um nó na garganta. A irmã dela, ensanguentada, tentou se levantar. Cenicienta, escute, a nossa mãe não morreu como você pensa. Ela fez um pacto. As palavras giraram em sua mente. Um pacto? O mundo parecia girar mais rápido. O homem de terno escuro se aproximava, um sorriso cruel nos lábios. A realidade que ela conhecia estava desmoronando, revelando fissuras e sombras. Sim, um pacto com eles. Sua irmã gritou, apontando para o homem. Nós somos parte disso, sempre fomos. Cenicienta sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Como sabe disso? A confusão a dominava. Lucas estava a seu lado, mas a proteção que ele representava agora parecia frágil. Porque ela me contou. Sua mãe me procurou há anos, antes de sumir. Ela tentou me proteger. A irmã estava em pânico, a dor transparecendo em cada palavra. E agora eles querem você também. Um tiro. Ecoou na garagem, interrompendo o caos. Cenicienta virou a cabeça a tempo de ver o homem de terno sendo atingido. O silêncio se instalou por um segundo, surpreendendo a todos. O homem caiu, sua expressão de choque trazendo uma nova aura ao momento. Lucas olhou para Cenicienta, a esperança fogosa em seus olhos. Agora é a nossa chance, ele disse, puxando-a. Mas o que parecia uma fuga começou a se tornar mais complicado. Mais homens surgiram e o pânico se instalou novamente. Eles eram muitos. Corra! Lucas gritou. Cenicienta não se movia, as palavras da irmã ecoando em sua mente. O que você quis dizer com pacto? O que aconteceu com a nossa mãe? Mas antes que pudesse receber uma resposta, outro tiro disparou, desta vez, atingindo a madrasta. Ela caiu em câmera lenta, o olhar de raiva e desespero agora numa expressão de dor. Cenicienta. A madrasta gritou com um fio de voz. Você precisa entender. Eu fiz isso. Eu sempre fiz isso por você.
O desespero misturado com a dor no rosto dela foi um choque. A mulher que sempre foi a vilã da sua história agora parecia uma mãe desesperada. Por mim? Cenicienta se perguntou, a confusão se transformando em revolta. Você mentiu a vida toda. Uma sombra de dor cruzou o rosto da madrasta, mas ela não teve tempo para responder. Um dos homens restantes avançou, e Cenicienta sentiu a pressão aumentar. Foi nesse momento que sua irmã empurrou um dos homens que vinham em direção a elas. O empurrão fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse sobre a pulseira de ouro ainda quebrada. Uma onda de luz começou a brilhar de novo, mais intensa. Cenicienta, segure! Gritou sua irmã, enquanto a luz envolvia todo o ambiente. O homem de terno escuro, apesar de ferido, se levantava. Vocês não podem escapar. A verdade é sua única prisão. A atmosfera se tornava eletricamente pesada, e Cenicienta sentiu o chamado da pulseira, uma conexão visceral. Era como se aquele objeto fosse parte dela. Lucas segurou sua mão e, com um impulso surdo, puxou-a em direção à luz. Vamos! Mas a voz de sua irmã fez eles hesitarem. Cenicienta, não siga ele. A verdade sobre você não está com ele. Cenicienta olhou de um para o outro, as emoções em tumulto, quando tudo ao redor explodiu em um clarão ofuscante, levando-os para um novo caminho desconhecido. O impacto foi brutal, e um grito ecoou. Era a voz de sua irmã. A verdade precisa vir à tona. E naquele instante de dor e desespero, Cenicienta percebeu. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Mas quando a luz se dissipou, o que restou não era a segurança que esperavam. Ao invés disso, sentaram-se em lugar sombrio e macio. Era uma cela, e a expressão de Lucas se transformou do alívio para o pânico. O que aconteceu? Está? Ela chamou, mas não obteve resposta. O desespero começou a tomar conta dela. E então, como um eco distante, o homem de terno escuro apareceu diante deles, rindo de forma fria e sarcástica. Eu havia dito que não poderiam escapar. Ele se inclinou e, para a surpresa de Cenicienta, retirou uma máscara. Não era apenas um estranho, mas alguém que ela reconhecia de um passado distante. Seu coração parou. Pai, a palavra escapuliu de seus lábios, e o mundo girou. O homem que deveria estar morto, que foi deixado no passado, agora estava bem diante dela. Você morreu? Sim, mas o que eu faço agora é muito mais importante do que a vida ou a morte. Ele respondeu, os olhos cheios de uma frieza perturbadora. Eu precisei me esconder para manter você a salvo. Mas a verdade é que você é a chave para todo o nosso legado. Cenicienta sentiu um frio na espinha. Legado? O que você está dizendo? A confusão se transformava em terror, enquanto lembranças distorcidas começavam a vir à tona. A verdade sobre seus pais, a história que nunca entendeu, agora estava prestes a ser revelada. Você tem o poder que sempre esteve adormecido em você. O homem prosseguiu. E a pulseira que foi quebrada? Ela é a porta de entrada para o seu verdadeiro destino. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, a voz tensa. Mas o que parecia ser uma revelação estava longe de ser um alívio. Vocês precisam entender. O que aconteceu aqui vai mudar tudo. Não são apenas suas vidas em jogo. O futuro inteiro depende de vocês. E com essas palavras, a realidade tornou-se mais sombria. O que era verdade? O que havia mudado? Cenicienta sentia o mundo girar novamente, e a única certeza no ar era a dúvida sobre quem realmente eram. As correntes da verdade se fechavam em torno deles, e no final, a única pergunta que restava era: até onde você iria para conhecer sua verdadeira história? Cenicienta estava em choque, e a revelação do pai a fazia sentir que o chão desaparecia sob seus pés. Você está vivo? As palavras escapavam da boca dela como um sussurro incrédulo. O homem que deveria ter morrido anos atrás, agora, estava bem aqui, diante dela, trazendo com ele uma tempestade de emoções.
Lucas estava igualmente atordoado, mas a urgência em seus olhos falava mais alto que a dúvida. Não podemos acreditar nele, Cenicienta. Ele sumiu. Ele é o responsável por tudo. Lucas avançou um passo, tentando proteger Cenicienta. Mas o pai dela apenas sorriu, um sorriso que não tinha nada de paternal. Vocês não entendem. Eu fiz tudo isso para mantê-la viva. A voz dele soava como um eco distante, manipuladora e cheia de promessas quebradas. Cenicienta queria acreditar, mas algo em seu tom era tão gelado quanto o olhar do homem do terno escuro. O mundo ao redor deles parecia mais sombrio. Cada sombra carregava um peso maior. Mas antes que ela pudesse formular qualquer resposta, um estrondo irrompeu pela cela. As paredes tremeram com a força do impacto, e um clarão ofuscante invadiu o espaço. Cenicienta cobriu os olhos, e ao abrir novamente, viu um grupo de homens armados irrompendo pela porta. O terror se apoderou dela. "Vamos, rápido!" gritou um deles, puxando Lucas e Cenicienta com força. Mas, antes que pudessem se mover, o pai de Cenicienta foi atingido por disparos. O corpo dele foi jogado para trás, um olhar de espanto estampado em seu rosto. "Não, pai!" Cenicienta gritou, mas o pânico tomou conta, e a única coisa que conseguia fazer era correr. "Cenicienta, precisamos sair agora." Lucas puxou a mão dela, e eles começaram a correr. O caos se espalhou ao redor. Os homens armados disparavam e gritos ecoavam por todos os lados. A adrenalina disparava, o coração dela batendo como um tambor em um carnaval. Mas enquanto fugiam, uma figura conhecida surgiu entre a fumaça e o caos. Era a madrasta de Cenicienta, com um olhar de desespero e uma expressão que misturava raiva e amor. "Cenicienta", ela gritou, "você precisa saber a verdade." Aquelas palavras pararam Cenicienta. "A verdade? Você está me chamando agora?" A dor e a mágoa transpareciam de cada palavra. Mas a madrasta estava visivelmente apavorada, como se soubesse algo que poderia mudar tudo. "Estão vindo atrás de você por causa da sua mãe, e você não pode ir para lá." A voz dela tremia. Era estranho ver a mulher que sempre a tratou como um peso, agora tentando avisá-la, tentando protegê-la. Mas o que ela sabia? "Cenicienta." Lucas puxou-a de novo, mas o desespero da madrasta deteve. "Vai ser pior se você não escutar. Todos nós somos parte desse jogo. A sua mãe, ela não está morta. Ela fez um pacto, e você está na linha de frente disso tudo." As palavras da madrasta eram como um soco, dilacerando qualquer noção de segurança que Cenicienta tinha. A sua família inteira está em jogo. E foi nesse momento, entre a confusão e o som do caos, que o céu acima deixou de ser um céu, mas uma névoa negra se formava, cobrindo tudo como um precedor sombrio. Lucas a puxou novamente, mas algo gritava dentro dela, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. De repente, uma sombra apareceu, e tudo parecia se concentrar naquele momento. Um corpo deslizou da névoa, parando bem na frente deles. Era a irmã de Cenicienta, mas algo estava errado. Os olhos dela brilhavam com uma luz estranha. "Você não pode escapar, Cenicienta. A verdade vai encontrar você, não importa como." E então ela ergueu a mão, um feixe de luz cortando espaço entre eles. Cenicienta parou, o medo tomou conta. "O que você está fazendo?" Ela se virou para Lucas, desorientada. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a luz os engoliu. A visão de tudo se apagou, e um grito ecoou, misturando dor e desespero. Um misto de luz e escuridão. E na fração de um segundo, ela percebeu que a realidade que conhecia estava prestes a se desintegrar. A linha entre quem era e o que precisava ser estava se desfazendo. Cenicienta respirou fundo, e a única pergunta que ecoava era: "O que está acontecendo aqui?" Cenicienta sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto as sombras se fechavam em torno dela. O homem de terno escuro, aquele que se dizia seu pai,
Já estava empoleirado, seu olhar gélido como aço. A verdade sobre você e sua família é mais profunda do que você imagina, ele disse, a voz ressoando como um trovão na tempestade. Mas, em vez de medo, Cenicienta sentia uma determinação crescente. Chega de mentiras. Se você realmente é meu pai, então por que não me disse a verdade antes? A raiva impulsionava, suas palavras cortando o ar pesado da cela. Lucas, a seu lado, segurou firme a mão dela, a pressão reconfortante em meio ao caos. A madrasta e a irmã dela estavam distraídas, parecendo confusas e atordoadas. Cenicienta lançou um olhar para elas, e a dor em seu coração se transformou em compaixão. Por que você nunca tentou me proteger de verdade? Sua irmã gritou, as lágrimas escorrendo pela maquiagem desfeita. O pai, com um sorriso maligno, alcançou um botão no paletó. Vocês acham que têm controle sobre isso? O destino de sua família já está escrito, e o que você fizer só vai acelerar o processo. Com um movimento rápido, ele desencadeou uma onda de luz que parecia ugar a essência ao redor. Cenícia viu que não estavam apenas lutando por suas vidas. Era um duelo de almas. Eu não irei permitir que a história se repita. Com um grito feroz, ela ergueu a pulseira quebrada. A luz da pulseira começou a brilhar novamente, mais intensamente do que antes. Não, isso não pode acontecer. O pai gritou, mas a luz ganhou vida própria, revigorando a esperança que Cenicienta pensou ter perdido. Ela viu flashes de memórias, de sua mãe, de momentos que pensara esquecidos. Com um impulso, Lucas disse, Cenicienta, agora, use isso. Os dois concentraram-se na luz que emanava da pulseira, e em um movimento sincronizado, direcionaram-na para o homem. O impacto foi explosivo. Uma onda de energia os envolveu, e, com um estalo ensurdecedor, as paredes foram despedaçadas. Enquanto as sombras se dispersavam, a visão de Cenicienta clareou, revelando um novo mundo diante dela. Um lugar de luz onde a verdade pairava, e onde sua verdadeira história, finalmente, poderia ser reescrita. Você não pode fugir da verdade. O eco do pai ainda ressoava, mas Cenicienta estava além dos grilhões dele. Juntando-se à irmã e à madrasta, elas tomaram uma decisão. Estamos juntas, vamos enfrentar isso. O ambiente, agora renovado, parecia acolher a energia transformadora que irrompia delas. As feridas ainda estavam abertas, mas cada uma delas carregava a força de um novo começo. Enquanto avançavam, as memórias das mentiras se dissipavam e o caminho para o perdão se abria. Vamos encontrar nossa mãe. Precisamos entender tudo isso, gritou a irmã, e a adrenalina as movia. O grupo começou a caminhar entre a nova luz, finalmente prontas para buscar a verdade juntas. Mas antes que pudessem se afastar completamente do passado, uma sombra pairou sobre elas. O homem de perno escuro aparecia novamente, mas dessa vez com um olhar de desespero. Não acabaram com isso. A história de sua família está longe de terminar. Cenicienta e as outras pararam, um fio de temor e determinação pairando no ar. Podemos fazer a história mudar, mas você não pode nos impedir, ela afirmou, sentindo a força da união. A luz da pulseira pulsava entre elas, uma promessa de que juntas poderiam enfrentar qualquer adversidade. E enquanto uma nova jornada começava, as perguntas permaneciam. O que mais a história da sua família escondia? Que desafios ainda teriam que enfrentar? A luz guiava seu caminho, mas a verdade parecia mais complicada do que haviam imaginado. E agora, amigos, precisamos de vocês. Se vocês querem morder a próxima história, inscrevam-se imediatamente no canal para não perder nenhuma revelação das próximas aventuras. Esmaguem o botão de like agora e ajudem a impulsionar o algoritmo com seu apoio. Nós amamos ouvir vocês. Então não sejam tímidos, inundem a seção de comentários com suas reações, teorias e o que acham que esse final quer dizer. Compartilhem instantaneamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio verdadeiramente. Então vamos juntos para a próxima história.